Abençoado dia, minhas irmãs, irmãos aqui presentes também. Hoje seguiremos o nosso estudo no livro de Jeremias, ainda capítulos 26 a 28. Então já pega aí sua Bíblia. Te convido a estar aqui presente conosco nesse instante. Convidar aqui a Bíblia para estar conosco nesse Também já te convido a compartilhar a mensagem, convidar mais pessoas para estar aqui tomando essa porção, né? Nutrir, fortalecer. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Graças a Deus, estamos vivas hoje. Mais uma oportunidade de desfrutar, né? Que bênção. Só gratidão. Estou muito feliz que aqui está chovendo. A gente está precisando demais de chuva, Ai, demais. bênção. No Coisa madrugada boa. toda chovendo, e eu na felicidade, porque dá uma esfriadinha também. Eu amo frio. Coisa boa. Meu filho também, nossa, gosta demais de friozinho. Que bênção, né? E só gratidão, né? Por tudo que Deus sempre usa aí a nosso favor. Com Então vamos certeza. consagrar esse instante para que a gente possa dar início aqui hoje no nosso estudo, o livro de Jeremias, capítulos 26 a 28. Querido Deus e Pai, Paizinho amado, nós te agradecemos imensamente pelo teu amor infinito sobre nossas vidas, pelo teu cuidado e proteção. Nós te agradecemos pela dádiva de vida, Senhor, pela dádiva de saúde, por tudo, Pai. Nós consagramos a Ti tudo o que somos, o que fazemos e temos, que seja tudo para a Tua honra e glória, Senhor. Que estejamos sempre no Teu direcionamento, direcionada pelo Espírito Santo, ouvindo a Tua voz, Senhor. Que nos conduza em cada instante do nosso dia de hoje e sempre. Assim nós pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Que o Espírito Santo nos capacite, né, para esse entendimento e poder de execução. Capítulo 26 nos fala que Jeremias é capturado. Então aqui a gente sabe que ele está em meio de um contexto, né, desafiador, onde ele vai profetizar, ele não omite nenhuma palavra do que Deus pede que ele, né, fale. E isso causa uma revolta, inclusive, dos líderes, né, religiosos, de sacerdotes. Então ele se dispõe realmente a manifestar a palavra do Senhor. Você quer iniciar aí, Bíblia? Sim, mais uma vez eu acho interessante aqui, porque Deus fala assim, né? Vá ao pátio e fale, né? Vá para um lugar que todos possam te ver para falar minha palavra. Transmita minha mensagem completa, sem que falte uma só palavra. Talvez eles escutem. Deus sempre está pronto a nos receber de volta. Sempre está pronto, ele sempre dá uma chance. E ele fala que talvez eles escutem, então eu não enviarei a calamidade. Ele sempre dá uma chance. Porque ele nos ama, independente das nossas atitudes, né? Independente de como as pessoas agem, ele sempre dá uma chance. É maravilhoso esse Deus que a gente serve. E como ele diz, né? O que as pessoas não querem ouvir, Jeremias sofreu muito, né? As pessoas queriam matá-lo por isso. Por quê? Porque a gente sempre quer. Todo mundo quer ouvir Deus. Todo mundo quer ouvir. Só que nós queremos ouvir o que nos agrada. A gente não quer ouvir o que, quando é uma palavra de exortação, uma palavra que te oriente, né? Que fala, olha, você está no caminho errado. Não, você não está certo o que você está fazendo. Ninguém quer ouvir isso. Todo mundo quer que passe a mão na cabeça, né? Todo mundo É está. igualmente quando a gente escuta, né? Quando alguém aponta um erro da gente. Como você vai reagir? Avaliar ou vai logo em sua defesa, né? Tem gente que se ira e já entra logo em defesa. Não, você está errado, eu estou certa, é assim mesmo. Então, como que a gente recebe, né, aquela avaliação de um erro do qual a gente está cometendo?
Então, por aí a gente Exato. avalia qual é a maturidade, o nível de maturidade. A gente vai realmente avaliar e dizer, essa pessoa pode estar certa, eu tenho que ponderar isso. Ou a gente vai se revoltar contra essa pessoa, né? Quando Porque a ali é pessoa Deus fala algo usando que até nós, para advertir, né? quando a pessoa fala algo que nós não queremos ouvir, a gente questiona o mensageiro, né? Ah, mas olha a vida desse aí também, olha que vem falar de mim. Não é assim? É. Não Então aqui foi é bem diferente com interessante. Jeremias. Então Não aqui é foi bem diferente comigo. interessante, né? Porque o Senhor disse, né? Põe-te no átrio. Então ele foi à casa do Senhor e manifestou a palavra. E ele diz, se eles escutarem, eu converterei do seu mau caminho. Eu vou me retratar do mal que me propuser a fazer a eles por causa da maldade de suas obras. Então lhes dirá, assim diz o Senhor, se não me escutares para andar na minha lei, a qual pus diante de vós, nem escutarem as palavras dos meus servos, os profetas que eu vos enviei, eu me apresentarei cada dia e enviei, mas não escutaram. Então farei esta casa como fiz a Siló, e exporei a esta cidade como uma maldição para todas as nações da terra. Então aqui é bem claro, né? Se não escutar os meus mandamentos, se não executar, vai haver desolação. Então no versículo 7 ele diz, escutaram ao profeta Jeremias, mas quando falou essas coisas na casa do Senhor, os sacerdotes, os falsos profetas e o povo inteiro. Então, fala, né, que quando terminou Jeremias de falar essas palavras, no versículo 9, eles disseram, seja morto, pois no nome do Senhor profetizou, dizendo, esta casa será como Siló, e esta cidade ficará desolada e sem habitante. E todo o povo se encontrava congregando contra Jeremias na casa do Senhor. Então, os líderes, o povo, né, e os falsos profetas se revoltaram contra o Senhor, né, contra a palavra do Senhor dita por Jeremias. Então, aqui já vem um grande princípio, né? Já parte desse grande princípio, que é o respeito. Né? Tem que avaliar a percepção, a ideia do outro. Faz sentido o que Jeremias diz? É um princípio estabelecido pela palavra do Senhor? Ele quer que nós sejamos obedientes, que a gente se converta do mau caminho. Então, por que eles estavam com os ouvidos fechados e não queriam ouvir essa repreensão, né? Então, daqui a gente já parte para esse princípio. A gente tem que respeitar a ideia do outro e avaliar se faz sentido. Nesse caso, o Senhor enviou o profeta para dar essa advertência, né? E eles rejeitaram. Não, a gente quer seguir aqui na nossa própria direção. E lembrando que Siló foi a cidade que a Arca da Aliança ficava, né, na época dos juízes. Daí os filisteus tiraram de lá e ela não voltou mais para lá e ela era uma cidade destruída, né? Então Deus está falando que vai fazer o mesmo aqui. Então eles já tinham o exemplo de Siló, por isso que eles também se revoltaram, né? E é um Numa princípio, né? A questão. palavra do Senhor, quando ela vai se revelar, ela tem uma revelação anterior também. Né? Ela já vem com isso. Se isso aconteceu, porque em Eclesiastes diz, nada do que houve pode-se dizer o que vai haver agora que não houve anteriormente. Então, já tem aquela base, já tem um fundamento, não é, né, a palavra do Senhor ela vai só se confirmar de uma revelação que a gente já tem anteriormente. Então, é só uma advertência porque já se tem uma referência, né? Então, é importante a gente ter os nossos ouvidos para que realmente a gente esteja atenta, porque aí a gente vai identificar quem é o falso profeta e quem é o profeta do engano. Porque em meio às 6.000 religiões que a gente tem hoje, nós sabemos que há doutrinas que vão buscar realmente usar a palavra do Senhor para nos enganar, para nos colocar crenças, para impor intencionalmente, né, um jugo sobre a nossa vida. Então é preciso que a gente esteja direcionado a ouvir a voz do Senhor, dos profetas do Assim Senhor. como diz em Mateus também, que muitos virão, né? Que nós temos que ficar espertos para que a gente não seja enganado pelos falsos profetas, né? E isso é muito importante. E conhecendo a palavra do Senhor, essas referências é que a gente vai contestar. Porque se eu não conheço o que o outro diz, eu vou dizer, está certo. Então, se a gente Exato. conhece, aí a gente confronta. Não, isso não. Então, por isso que é preciso meditar na palavra dia e noite, né? A palavra de Deus nos diz. Então, é muito importante, porque o inimigo conhece a palavra do Senhor. E ele usa para nos enganar, assim como ele fez com Eva,
né? Ele usou a palavra de Deus para seduzir e enganar Eva. E também tentou o próprio Senhor Jesus com a palavra, porque ele conhece. Então, mas o Senhor Jesus mais conhecedor do que a palavra. E como que ele se defendeu? Com a palavra. Porque os falsos profetas, eles vão nos enganar em nome de Deus. Se eu não conhecer para confrontar, ele consegue, né? Então nós já temos esse próprio princípio, né? Que o Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo, por Satanás, com a palavra de Deus. Por isso a que o importância desse conhecimento é tão importante para a gente poder revidar. Exatamente isso que você falou. É precioso esse entendimento, para nos livrar desses enganadores, dos falsos profetas. Então, veio, né, no versículo 11, então os sacerdotes e falsos profetas falaram ao príncipe e a todo o povo, dizendo, este homem merece a morte, pois profetizou contra essa cidade e contra os seus habitantes. Como escutastes com os vossos próprios ouvidos? Então disse Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as coisas que escutaram. Agora, pois, corrige vossos caminhos e vossas obras, atendei à voz do Senhor vosso Deus. E o Senhor desistirá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazeis de mim como pareça bem, e o reto aos vossos olhos. Então, Jeremias, ele está disposto a pagar o preço que tiver por essa palavra. Ele diz, essa é a palavra do Senhor. Você se arrependa do mau caminho e ele desistirá. E quanto a mim, você faz o que você quiser fazer, o que acha justo. Mas eu entreguei a palavra. Então, aqui a gente vê que ao tempo todo ele sofre, mas ele está disposto. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar, mas vou levar a mensagem de verdade. Porque não Sempre agrada a não. muitos, né? Não agrada a muitos. Não agrada a muitos mesmo, né? Porque é o que nós falamos, o ser humano se importa em ouvir o que lhe agrada o ouvido. E uma exortação dessa não é agradável, né? É. E hoje a gente sabe, né, que realmente tem pessoas que sentem muito pesado ouvir o Velho Testamento e falam, nossa, esse Deus que pune, esse Deus que castiga. Porque Deus é amor infinitamente. De Gênesis e Apocalipse a gente vê o amor, a misericórdia de Deus. Ele está disposto a perdoar. Mas Deus é justiça. Não há como. As pessoas pregam, ah não, Jesus já veio à cruz, você está na cruz e você chegou, você tem a graça, o favor é merecido. Sem você merecer, você tem o favor de Deus. Mas tem uma condicional. Se você não obedecer, você não tem a graça, o favor de Deus sobre sua vida. Então não é só pregar isso, né? Não importa as tuas ações, é porque Deus já concedeu o favor sobre nossas vidas. Mas precisa o arrependimento, precisa o coração quebrantado, disposto a seguir. Claro que somos vulneráveis, né? Ele conhece aonde vai a nossa limitação. Mas é preciso arrependimento e se converter do mau caminho. A gente sabe que é um processo, né, Bíblia? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas o nosso espinho, a nossa carnalidade, tende a nos impulsionar fortemente a fazer o errado. Por isso que a gente tem que estar na dependência do Senhor, para que Ele nos age em nós e que a gente manifeste mais os frutos do Espírito. Porque exige dedicação, exige, como ele diz, esforçar-te. Porque o esforçar é colocar uma força além do que a gente consegue, né? Tem que estar disposto. Eu vejo que o relacionamento com Deus é como qualquer outro. É uma via de mão dupla. Não é só, venha nós, não é caixa eletrônico. E mesmo assim, se for caixa eletrônico, você precisa ter para poder sacar o dinheiro, né? E muitas vezes a gente ouve isso. Não, eu coloquei na mão de Deus, não, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo. Deus sabe e Deus isso, Deus aquilo. Só que tem a nossa parte. Ele faz a dele, mas a nossa somos nós. Se a pessoa está precisando de emprego, né? Põe no altar do Senhor. Ele vai encaminhar o melhor para você. Só que se você não encaminhar os seus currículos, não fizer seu network, ele não vai fazer isso. Essa é a sua parte, não a dele. Isso é precioso, é verdade. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador, né? É o nosso ajudador, a gente faz a nossa parte. E todo relacionamento, ele tem uma entrega, né? É um constante dar e receber. E como a própria palavra nos diz, melhor dar do que receber. Então,
é preciso a gente dar o nosso tempo, investir realmente no aprendizado da palavra, multiplicar, compartilhar, né? Aqui a gente aprende muito nessa troca mútua, né? O Muito. entendimento, aí vem aqui da Bíblia e a gente multiplica, né? Esse entendimento para que a gente possa praticar e ser cada vez melhor na presença do Senhor, né? Porque o Espírito Santo se faz presente, nos revela e nos capacita para esse poder de execução, porque por nós mesmas se torna difícil, né? Então tem que ter o apoio do Espírito Santo em cada ação da nossa vida. E a gente segue aqui para o capítulo 27, onde o Senhor ordena o povo aqui a servir a Nabucodonosor. Então é algo bem intenso, porque assim, a disciplina, ela é uma prova de amor. Então o Senhor entrega esse povo de dura cerviz, esse povo resistente à obediência, a ser escravo do rei de Babilônia, para que eles possam aprender, né? Então, no versículo 1 diz: no início do reinado do rei Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faça para ti um jugo e ligaduras, e põe ao teu pescoço. E envia uma mensagem ao rei de Edom, o rei de Moabe, ao rei de Amonitas, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, mediante a emissários que venham a Jerusalém para ter com Zedequias, rei de Judá. Ordenou-lhes, pois, que digam aos senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim farão aos vossos senhores. Com meu grande poder e meu braço estendido eu fiz a terra, os homens e os animais que se encontram sobre a face da terra, e a quem me agrada a entrego. Agora eu entregarei todas essas terras para servir ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe servirão, e até as bestas do campo lhe entreguei para o seu serviço. E as nações serviram a ele, a seu filho e ao filho do seu filho, até que venha também o tempo da sua própria terra. Muitas nações e grandes reis lhe servirão. E o povo e o rei que não sirva a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o que não colocar seu pescoço no jugo do rei, a este povo castigarei com espada, com fome e peste, declara o Senhor, até que os entregue em sua mão. E aí fala que esse povo não prestou atenção, né? E ele dá a oportunidade. Vocês têm que se entregar, ser escravo mesmo, né? A Desse gente poder de sabe que Babilônia. o jugo, né, era uma peça de madeira que colocava entre dois animais, né, para eles dividirem a carga, para andarem no mesmo compasso, no mesmo ritmo, né? E também é a palavra que deu origem à palavra cônjuge, né? Porque nós dividimos a carga. E a gente também queria lembrar aqui que em Mateus que fala, né, que Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome do meu jugo, né, porque ele divide conosco a carga. E o jugo também é sinal de submissão e de opressão também, né? Porque você pega o peso do outro, né? E como é importante a gente lembrar que nós temos, no nosso caso, né, a gente pode dividir isso com Jesus, todas as nossas dores, as nossas cargas, e lembrar que Deus levanta e derruba, né? Nabucodonosor, ele colocou nas mãos e depois ele derrubou também, é Deus que fortalece, enfraquece. A gente nunca pode esquecer que Deus é soberano, né, que ele tem o poder, o domínio e toda a autoridade. Ele Então, usa quem quer, o que ele quer, né? Aqui, até um infiel, ele usa para disciplinar o seu povo. Então, muitas das vezes a gente... Qual está sendo a disciplina aí para a sua vida hoje? Como Deus tem te disciplinado hoje? Né? Muitas das vezes a gente quer ignorar, mas Deus usa quem Ele quer e o que Ele quer para nos disciplinar. Então não ignore a disciplina do Senhor, porque isso é prova de amor. Igualmente quando a gente faz com nossos filhos, né? A gente vai disciplinar, porque imagina uma criança sem limite, vai ser difícil. Uma esposa sem limite, um esposo sem limite. Então é preciso sempre uma disciplina, né? Constante. E então ele fala que
no versículo 12, e falei a Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo, colocai vosso pescoço no jugo do rei da Babilônia, e serve-o a ele e a seu povo, para que vivas. Então aqui é preciso, né, obedecer essa palavra. O Senhor disse, entregue a nação inimiga. E aí no versículo 3 ele diz, então tu e teu povo não morrereis pela espada, pela fome e peste, ele repete muitas vezes, né? Conforme o que o Senhor tem falado contra o povo que não sirva ao rei da Babilônia. E ele disse, eu vou destruir essa cidade. Ela vai ficar desolada. Quem ficar nela vai morrer ou pela fome ou pela doença. Então, vá a outra nação, vá servir a outra nação, porque lá você vai aprender, né? E se você não está querendo aprender aqui pelo amor, você vai aprender pela dor, lá sendo escravo, servindo a outra nação, né? Porque assim, o Senhor sempre dá uma oportunidade. Você não vai pelo amor, você tem pela dor. Então, vai haver, sim, sempre uma forma de você se, né, converter do mau caminho, de ter essa percepção. E aí no versículo 17 diz, não lhes prestei atenção, não lhe prestai atenção, declara o Senhor. Serve ao rei da Babilônia para que vivas e essa cidade não seja convertida em desolação. E como fala lá em Hebreus 12, que a disciplina, ela é para o nosso bem, né? Hebreus 12, 11. Contudo, nenhuma disciplina se considera como alegria no momento, mas como tristeza. Mas no final produz fruto de paz e justiça, aos que nela têm sido exercitados. Então imagina o que é você ouvir isso, vai e seja escravo da nação ali, da Babilônia. E essa disciplina, é como ele diz, nenhuma disciplina se considera como alegria no momento, mas como tristeza. Que triste é você se entregar como escravo para outra. Mas por que eles foram ser escravos? Por desobediência? Por que muitas das vezes nós estamos na situação que estamos? Por não obedecer a palavra do Senhor. Por que muitas vezes a gente está com um jugo de vício, com um jugo de escassez na finança, com um jugo, seja em qual área for da nossa vida? Porque a gente quebrou um princípio do mandamento do Senhor. Então, isso ele pode, mas aí quando a gente converte e busca realmente estar na dependência do Senhor, né, é como ele diz, vai produzir paz e um fruto de justiça, algo que nelas tem se exercitado. Então, a gente pode, em qualquer momento, buscar os pés do Senhor e se converter. E aí sim, se livrar desse jogo, compartilhar com ele, porque ele será leve. Né? Então, ele sempre está ali de braços abertos a permitir. E quando a gente faz isso, a gente pensa, né? Por que eu não fiz antes? Por que eu sofri? Certo, né? Tanto sofrimento em vão. Tanto sofrimento em vão. Porque tudo que a gente precisa, tudo, tá aqui. Tudo. É verdade. Todas as, eu estava lendo Eclesiastes hoje, e ele fala muito, né, do jovem fazer aproveite a vida, mas cuide do corpo. Né? Hoje a gente vê que tá essa loucura toda, todo mundo fala sobre isso. Mas já estava aqui há muito tempo. Né? Todas as orientações que nós precisamos está na palavra do Senhor. Está, é só a gente querer buscar. É só buscar. Esse dispor, né? Porque eu imagino que é você querer se livrar de um jugo sozinho. Você tem que compartilhar, como eu disse, você tem que ter um apoio mútuo. Uma pessoa que tem um vício, que ele é alcoólatra, ele não consegue por si só. Ele precisa de um apoio de profissional, ele precisa do Espírito Santo, ele tem que buscar um apoio, ele tem que compartilhar isso. E primeiro ele tem que querer se libertar, né? Exato. Tem que ser livre. Uma pessoa que está com uma condição financeira ruim, com um casamento ruim, tem que buscar uma ajuda, ele tem que realmente reconhecer isso, realmente eu tenho essa questão. Por quê? E aí vai buscar essa solução, porque aí será livre. Então, é importante realmente que a gente busque. E no versículo 22 ele diz, serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os visite. Então, olha aqui, o jugo que você tem hoje, a escravidão que você tem hoje, ela vai permanecer com você até o dia que o Senhor o visite. No dia que o Senhor visitar, isso cai por terra. Isso cai por terra, aqui declara o Senhor, olha, versículo 22 do capítulo 27. Serão levados para a Babilônia, no caso, serão levados para a escravidão, e ali ficarão até o dia em que eu os visite, declara o Senhor. Depois eu os tirarei e os farei voltar a este lugar.
É precioso esse entendimento. Olha aqui. E muitas das vezes a gente tem receio, né? De chegar aos pés do Senhor com aquele nosso erro, com aquela escravidão, ou dizer, não, eu não sou digno de estar na presença do Senhor por ter esse pecado, porque isso é escravidão na nossa vida. Mas o Senhor diz, no dia que você chegar a mim, no dia em que eu te visitar, tu serás livre. Então, por isso que a palavra diz, vinde como está, porque é o Senhor que vai te ajudar a se libertar do alcoolismo, seja de qual problema for, uma escassez financeira, porque é uma escravidão, né? Então, o Senhor vai te capacitar, te dar o direcionamento para você ter uma vida próspera e abundante. Eu acho que todas essas questões muda de grau só, né? Porque uma pessoa que é presa ao alcoolismo sofre tanto como uma pessoa que é presa à mentira. E eu acho também que, assim como o alcoolismo, você tem que lutar todo dia contra aquilo, porque você conhece o caminho de volta. É fácil de voltar. A depressão, a mentira, qualquer outra coisa, é do mesmo jeito. Se você não, todo dia não acordar e falar, bom, hoje eu vou lutar contra isso. Só hoje eu vou vencer esse meu vício. Só hoje. Se você pensar assim, todo dia dá certo, né? Só hoje. Mas eu acho que só muda o grau. Porque eu estava tratando de uma pessoa aí que está com um problema de mentira, né? Gente, para ela, mentira é tão forte como para quem bebe. É uma coisa. Ela cria fantasias, ela vive aquele mundo, ela vende aquela mentira como verdade de maneira assim, incrível, sabe? É uma ilusão, né? A pessoa cria, eu também já convivi com uma pessoa assim, que tu acredita que chegou a um ponto em que essa pessoa, a ilusão era tão assim, parece que é uma mentira, que ela é tão real, que para a pessoa é muito real. Que ela fez o casamento, convidou as pessoas, e o dia que ela colocou, as pessoas chegaram lá na igreja mesmo. Sabe? E eu digo, nossa, é algo muito sério esse ciclo, né? E eu disse, mas a que ponto chega? Porque vai se tornando algo... E a gente pensa que mas é uma doença, se torna assim uma patologia mesmo. E aí fica todo mundo desestabilizado e a pessoa perde a moral, perde a confiança. Mas como a pessoa chega a esse ponto de uma ilusão que é tão... Oh, o casamento vai ser dia tal sabe? E as pessoas chegando lá e cadê o casamento? Cadê, sabe? Que louco, né? É muito sério, sabe? A gente tem, isso começa, nós também temos muito isso, eu até relato muito, que a gente tem nos pequenos detalhes, então a gente tem que romper ciclo, quebra mesmo, porque o Satanás é o pai da mentira. Então, se você tem uma pontinha ali com ele, você tá trabalhando com ele. E Deus é o pai da verdade. Então, você tem que sempre estar buscando estar na verdade e quebrar, não deixar nem uma pontinha de nada. Porque a gente, até nos pequenos detalhes, você tá onde? Tô chegando. Né? Ontem mesmo a gente estava, né, final de semana, e aí a pessoa dizendo, olha, você disse que estava chegando e a gente ficou lá esperando 2 horas. Você tinha dito que ainda estava em casa, né? Estava uma discussão lá ali, estava muito alta e a gente estava na mesa do lado. E a gente esperando mais de 2 horas. Tu tinha dito que estava em casa ainda, porque a gente tinha vindo e tinha mandado a localização para ti. Então eu tô chegando mais de 2 horas. Então isso é uma mentira que causa. Então, até mesmo quando meu esposo me tá onde, eu olho para o lugar e eu digo, eu tô aqui na avenida tal, na frente de tal lugar. Porque muitas das vezes eu digo, eu tô chegando. E aí passa 10, meia hora e ele diz, você disse que estava chegando. Então, isso é muito, né? Muito chato. Às vezes a gente nem tem saído, nem tá a caminho e diz, eu tô chegando. Então, isso causa ali uma desmoralização, a pessoa perde a credibilidade, né? Então, por que você vai omitir isso? Então, pra que essa mentira, né? Você tá colocando uma mentira que ela é desnecessária. Basta que você diga, me atrasei, estou em casa ainda, tô saindo agora. Eu estou em tal lugar. Mas aí a gente, não, tô chegando. Sabe? É uma mentira. É uma Parece mentira. bobo. Mas pra gente realmente se dispor ao Senhor, eu penso assim, a gente tem que se jogar nos braços de Deus como uma criança se joga nos braços do pai. Sabe? Quando você põe seu filho na mureta assim, e seu marido fala, vem, ele se joga. Confiar, né? Ele não pensa assim, e se meu pai tirar o corpo, né? Ele não pensa isso. Ele simplesmente se joga.
E quando a gente está com um problema sério, quando a gente está em alguma prisão, algum cativeiro, a gente tem que pedir para Deus, Senhor, me tira daqui, me ajuda, me ensina como sair daqui. Me tira desse Maneira, casamento que não dá certo, me tira dessa vida de escassez, me tira, né, dessa situação infrutífera. Abusivo, desse emprego que me oprime, de tudo, né? Mas com essa confiança, Deus vai fazer a parte dele e você tem que fazer a sua. É declarar com a nossa boca, né? O Senhor, Ele quer realmente sempre essa confissão. Senhor, me arrependo desse mau caminho, me perdoa por ter ido por esse caminho, porque são ações nossas. Se a gente entrou no caminho de vício, se a gente entrou em uma vida de escassez, se a gente entrou num mau casamento, foi por nossas ações. Não é culpa do outro, né? Então é porque a gente saiu do caminho e desviou para a direita ou para a esquerda. Então a gente tem que reconhecer 100% a nossa responsabilidade das nossas ações. E a gente comete, né? E a gente sofre as consequências dela. Então nunca é culpa do outro. Você decidiu, né? O mau casamento que você tem, a situação, se o outro não está te respeitando, você não impôs, né? Você permitiu alguma situação, não soube se posicionar. Então é preciso realmente retomar. E como diz a palavra do Senhor, aqui é a palavra de confiança. Você será levado a essa escravidão, mas você vai ficar aí até o dia em que eu te visite. E o Senhor está disponível. Hoje a gente tem o Espírito Santo que a gente pode acessar a qualquer momento e permitir que Ele visite, que Ele habite o nosso coração e nos tire dessa opressão, desse mau caminho e pedir, Senhor, me coloca no teu caminho. Se eu desviei, me perdoa. Porque muitas das vezes a gente sabe o caminho certo, mas a gente desvia para a direita ou para a esquerda. Então o Senhor nos vai realmente direcionar o caminho, que é bom, perfeito e agradável. E o que eu ia falar é que esse dia dele nos visitar pode estar cada vez mais próximo, dependendo da nossa atitude. Sim. Sempre a nossa atitude, né? A nossa ação de confessar. Então ele diz, ó, depois eu os tirarei e farei voltar a este lugar, ao caminho do qual o Senhor já tem preparado para a gente, que é bom, perfeito e agradável. Então ele quer nos colocar nesse caminho. Então essa é a palavra, né, poderosa aqui para nossas vidas. Aceita a disciplina do Senhor, se converte das suas más ações e esteja disposto a trilhar, porque Ele vai conceder a nós essa prosperidade, né, um casamento abençoado, as finanças abençoadas, próspera, né, uma vida realmente de desfrute. Essa é a promessa do Senhor, é a vontade dEle para nós. Né? E a gente segue para o capítulo 28, onde fala das falsas profecias de Ananias. Ananias profetizava o contrário de tudo que Jeremias falava, né? E pagou um preço por isso, né? Quando o Senhor, quando ele se manifestou ali, que ele lançou a palavra, porque a gente sabe que a palavra ela é poderosa, palavra de bênção, né? A palavra é palavra de bênção e palavra de maldição também, de morte. Então chegou a um ponto que o Senhor determinou que Jeremias decretasse, né? Que ele iria morrer. No versículo 16. Ele disse, portanto assim diz o Senhor, eis que eu te lanço da face da terra, este ano morrerás, por haver falado iniquidade na presença do Senhor. E naquele mesmo ano, no mês 7º, morreu o falso profeta Ananias, porque ele de tanto revoltar, ele teve, né, essa ação aqui, foi feito realmente, ele colocou para realmente confirmar a palavra. Então aqui Ananias, ele inclusive, ele replicou a cena que o Senhor decretou para Jeremias, e ele usou de engano. Olha como o inimigo usa. Em nome do Senhor Jesus também o inimigo, ele vai agir. Então Ananias pegou o mesmo jugo, igualmente o Jeremias fez, ele encenou a mesma cena e fez ao povo. E ele disse, né, que aqui no versículo 2, né? Aqui foi quando Jeremias fez, no 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos restituirei a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou deste lugar para levá-los à Babilônia. Junto com Jeconias,
filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos de Judá foram levados cativos. E eu os farei regressar a este lugar, declara o Senhor, pois eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu o profeta Jeremias ao falso profeta Ananias, diante dos sacerdotes, diante de todo o povo que se encontrava de pé na casa do Senhor. Então, aqui ele fez, né? Ananias, filho de Azum, um falso profeta que era de Gidom, me disse na casa do Senhor, diante dos sacerdotes, diante de todo o povo. Então, o que Jeremias disse que era para eles se entregarem, ele fez a mesma cena, dizendo que o Senhor iria quebrar o jugo do rei da Babilônia. Então, aí as pessoas ficam em dúvida. E hoje a gente vive assim, né? Em meio a mais de 6.000 religiões, um prega uma situação, em meio à guerra, só quer pregar amor, não ao arrependimento, porque a gente sabe para viver no favor, na graça do Senhor, tem uma condicional, que é obedecer. Se eu não obedecer, eu não tenho, né? Ali a graça, o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então, não adianta eu estar no mau caminho e querer receber o favor do Senhor, né? Então, tem essa condicional. A gente, sim, sabe que ele já pagou tudo por nós, ele já, né, fez o sacrifício perfeito, mas é preciso uma conversão desse coração, né? Não é eu estar na presença dele e continuar fazendo tudo errado que eu vou ter esse favor, né? Então, Não, a única muitos coisa pregam que isso, né? da gente é obediência e honra. Isso. Então, a gente sabe que muitos profetas hoje pregam isso, né? Se você confessou o Senhor e está... Não importa esse é o mau caminho, não. Se você já está salvo. Exato. Então, muito cuidado, né? Porque não adianta estar na presença do Senhor e buscando ali ocultar, estar no engano, fazendo coisa errada. Porque o Senhor sonda nossos corações. Diante das pessoas, a gente pode até querer aparentar estar fazendo o correto, mas e na sua intimidade? E no oculto mesmo, onde é só você e Deus? Ele está vendo. Se você corrompe, se você engana, se você maltrata, ele conhece, esquadrilha o nosso coração. Então, não é realmente buscar agradar a homens das pessoas, mas ir no seu íntimo, né? Então, é essa conversão verdadeira, né? É amar a Deus e o Senhor de todo, de corpo, mente, alma e espírito. É de todo, não só aqui em corpo, né? Em você mostrar para os outros. E a mente, o seu coração e o seu espírito está em verdade também, alinhado? Isso é importante, né? E ele conhece, não adianta você só falar, né? Ele fala que é sepulcro caiado, né? Você só fala, ah, é bonito, nossa, como a pessoa é espiritual. Só que ele conhece teu coração. Então não adianta, você pode ser maravilhosa para todo mundo, né? As pessoas achando que você realmente serve ao Senhor. Mas se você não faz isso de coração, um abraço, não dá certo. Não dá. É poderoso. E aí ele vai... Pode ser. Não, eu ia falar da importância da gente honrar a Deus, da gente valorizar o Senhor. Da gente se chegar diante dele e nos derramarmos de coração mesmo. Porque, mas Deus sabe, Deus sabe. Não é assim que as pessoas falam? Eu não vou orar porque Deus sabe. Deus sabe de tudo. Só que se você tem filhos, você sabe que ele te ama? E quando ele chega para você e fala, te amo, não é diferente? Sem dúvida. Né? A mesma coisa. Verdade. O Senhor quer de nós, né, essa entrega. Quer essa entrega, quer que a gente chegue para ele. As palavras, né? As palavras de afirmações, as ações, porque o amor se manifesta por ação. Então, qual é a ação que você tem para manifestar o amor de Deus? Amando seu semelhante, né? Tratando bem. Então, tudo realmente também está relacionado, né, a tudo isso. Então, aqui segue, e ele vai revelar aqui. Ele fala que os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, na antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra as muitas terras e contra os grandes reis. Então ele diz, escuta essa palavra, escuta isso na presença do Senhor. E a gente vê que não é diferente o agir de Deus hoje também, né? A gente está em uma circunstância do qual a gente vê a justiça, a mão do Senhor. Essa situação universal do qual a gente vive de pandemia, ela foi feita pelo Senhor ou permitida pelo Senhor, porque ele tem o controle de todas as coisas. Então, das duas umas, ou ele realmente derramou esse cálice de justiça, ou ele permitiu.
entendeu? Então, tudo está sob o controle dele. E as pessoas, muitas vezes, não, querem ignorar. Não, o Senhor não é mau a esse ponto. O Senhor não faz maldade. E a gente sabe que foi para disciplinar, é para disciplinar o filho. E a gente não aceita o erro, essa disciplina, né? Porque é como diz lá em Hebreus, a disciplina, ela pode, a gente vai receber como tristeza, mas no final ela vai produzir fruto de paz. Olha a grande revolução. Quem já buscava Deus já chegou mais aos pés do Senhor. Quem não buscava, buscou. Então, é uma forma do Senhor disciplinar. Ele sabe fazer todas as coisas, gente. É perfeito tudo que Deus faz. Mas há profetas, a gente sabe que muitas pessoas, há pessoas que pregam e dizem, isso não veio da parte do Senhor. Né? Então, aqui ele vai dizer, aqui ele diz no versículo 9, quanto ao profeta que profetize paz e se cumpra a palavra de tal profeta, se admitirá conhecido que a este profeta certamente enviou o Senhor. Então, ó, ele diz que como vai se manifestar, como que a gente vai saber se essa revelação é da parte do Senhor ou não? Porque vai haver um indício na história antes, né? Igualmente, ele faz referência à terra de Siló, da dissolação. Então, o Senhor já aconteceu do Senhor instituir pragas, escravidão para o povo dele anteriormente? Sim, como forma de disciplinar. Então, a gente vê que o mundo estava caindo numa fase de desmoralização, uma perversão muito grande. As mulheres, nós somos responsáveis pela moralidade de uma nação, nós somos responsáveis pela moralidade da nossa família. Se eu tenho um ato imoral, isso vai refletir sobre a vida de filhos e filhas. Nós, mulheres, quando a gente age imoralmente, a gente desvaloriza o nosso próprio valor e de ambas, das nossas semelhantes. Por que que muitas mulheres hoje não são valorizadas? Porque as mulheres estão aí se expondo, uma cachorrinha aí, sabe? Que coisa ridícula, isso não desvaloriza só a ela, desvaloriza a mim e a você. Isso nos diminui. O homem olha, vê como um objeto, uma coisa sem valor, descartável, porque não está dando seu devido valor. A forma como se veste. Isso produz imoralidade não só para aquela pessoa que está fazendo aquilo, mas para mim e para você. Nós, cada uma de nós, é 100% responsabilidade nossa buscar essa moralidade. Então é lamentável quando a gente vê. Eu fico assim, nossa, como a perversão toma conta. As mulheres perdendo total, assim, respeito. Outro dia uma influência, sei lá, fazendo xixi no meio do saguão do aeroporto, um show aí de rock, a mulher fazendo, sabe, desmoraliza não só ela. Isso é muito sério, sabe? Concordo plenamente, é isso mesmo. Então, a perversão, ela toma conta. E aí o Senhor vem e derrama seu cálice. Gente, que se não houver uma disciplina, aonde vai parar? Porque isso é influência. Aí as pessoas começam a fazer e passa a ser algo tão normal. Influencia as crianças a fazer aqueles reboladinhos, aquelas... Aí vai ficando, é normal. Se eu não fizer, eu não sou normal. Sabe? Que situação a gente chega? E é bem assim, quando uma pessoa conhecida na mídia faz, por pior que seja a atitude dela, é legal, né? Porque é a pessoa que é conhecida. Vai o seu vizinho aí da esquina fazer a mesma coisa. Todo mundo joga pedra, né? Porque nós somos influenciados dessa maneira. Nós achamos legal isso, né? Mas... É muito... A gente tem que estar atento, né? Porque a gente tem que estar atento para desconfiar, né? De contextos de paz onde há pecado. Então a gente sabe aí que muitos, realmente eu já escutei, né? Não, isso não é da parte do Senhor, o Senhor não causa mal, assim, esse ponto. Mas quando o Senhor quer disciplinar, Ele usa o que quer, da forma que Ele quer, para que haja uma conversão de coração. Então eu creio que não à toa foi um cálice ele derramado universal, porque poderia ter sido em uma nação específica, né? Mas foi universal. Então a gente precisa realmente estar atento para avaliar. E se isso já aconteceu antes, a palavra do Senhor vai nos revelar que Ele já manifestou que derramaria, sim, né, doenças, que Ele, sim, levaria o povo à escravidão, a servir outro. Então, muito atento realmente para estar atento a esses profetas que manifestam, né, paz no contexto de pecado, né? E aí ele encerra aqui, e no versículo 3 ele diz, vai e diz ao falso profeta Ananias, olha o que o Senhor determinou para Jeremias, tu quebrastes ligaduras de madeira
eu farei em seu lugar um jugo de ferro. É. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pus jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhes servirão. E até as bestas do campo lhe entreguei para que sirvam. Então disse o profeta Jeremias ao falso profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não te enviou, e tu fizestes que este povo confiasse na mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu te lanço na face da terra, e este ano morrerá, por haver falado iniquidade na presença de Deus. E naquele mesmo ano morreu o falso profeta. Aqui na Então, minha versão diz que ele morreu 2 meses depois. Ele teve 60 dias para pensar no que Deus mandou, o recado que Deus mandou para ele. Todo dia, 60 dias ele pensando no que Deus falou. Porque ele sabia que ele estava mentindo, né? o meu diz no mês sétimo, né? O 7 significa plenitude. Então, assim, se cumpriu. O que o Senhor falou, né, se cumpre. Então, aqui é isso, né? O erro, ele gera, sim, grandes consequências. Então, aqui o que o Senhor quer nos mostrar é isso, é realmente a respeito da disciplina. Ah, mas é no Velho Testamento, né? Que a gente ouve também que os profetas, a doutrina de hoje diz: não, isso é Velho Testamento. Então, vamos lá no Novo, né? Para ver também o que o Senhor nos fala, porque eu vejo muito isso, né? Ah, não lê não, muitas coisas do que realmente está no Velho Testamento, mas a palavra do Senhor, ela é atual, gente, em todo momento. Então, vamos lá no Novo Testamento, Hebreus 11, a partir do versículo 5 do capítulo 12. Ó, e se esquecestes a instrução que, como a filhos vos disse, filho meu, não menospreze a disciplina do Senhor, nem desmaie quando sejas admoestado por ele. Porque o Senhor a quem ama, ele disciplina e açoita os filhos que lhe agradam. Quer dizer, vai produzir vida. Esses açoites produzem vida. Então, olha o que a gente está passando. Pode doer, algo que a gente não conhece, mas é disciplina da parte do Senhor, né? Para que haja conversão. E ele segue no versículo 7 e diz: suportai, então, a disciplina, porque Deus vos trata como a filhos, porque filho é aquele a que seu pai. Porque que filho é aquele a que seu pai não disciplina? Imagina que um pai que não disciplina o filho, ele não tem amor, né? Ele vai criar um filho sem limite. Então o Senhor, ele quer nos colocar limite. O Senhor quer realmente que a gente entenda. E aí ele segue no versículo 8 e diz: porque se estáis sem disciplina, com a qual cada um é corrigido, vós sois bastardos e não filhos. Pois se nossos pais na carne nos disciplinavam e nós os respeitavam, quanto mais, pois, devemos nós sermos submissos ao Pai dos Espíritos e sermos salvos. Porque ele nos disciplina, porque eles nos disciplinaram por curto tempo, como lhe parecia bem, mas Deus nos disciplina para nosso benefício, para que sejamos participantes de sua santidade. Contudo, nenhuma disciplina se considera como alegria no momento, mas como tristeza. Mas no final produz fruto de paz e de justiça aos que nela têm sido exercitados. Olha que palavra, Novo Testamento. Como é que está aí o versículo 12 para você? O 12 diz: por isso fortalecei vossas mãos fracas e vossos joelhos vacilantes, e fazei caminhos retos para os vossos pés, de modo que o membro que cocheia não erre, mas que se recupere. Antes seja curado. Maravilhoso, né? Palavra do Senhor. Deus disciplina. O pai disciplina o filho do qual ele ama. E se não disciplinar, não é filho, é bastardo. Então, amor a disciplina, ela é uma expressão de amor, né? Então, que a gente tome tudo isso do qual vem da parte do Senhor para nos disciplinar. E olha que oportunidade foi, né? A gente buscar mais na palavra. A gente está fazendo esse estudo por conta também da gente ter mais disponibilidade de tempo, de colocar em primeiro lugar o que faz sentido, como a palavra nos diz: primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. A gente se dispôs: nossa, realmente o Senhor é prioridade na minha vida. E cada uma aqui das mulheres que vem é com todo o amor para servir, entender mais, estar mais próximo desse Pai que cuida, que é infinitamente amor, mas que também é infinitamente justiça, de Gênesis a Apocalipse. O tempo todo. O tempo todo. A gente jamais pode esquecer isso.
Jamais. Que Deus é amor, mas também é justiça. Também é justiça. Que E Deus possam tem sido abundantes. tão maravilhoso na vida da gente, né? Que a gente possa lembrar disso o tempo todo. De tudo, do fôlego de vida, de tudo que Ele nos dá, né? E inclusive desse estudo que Ele está dando. Lembrando, quem não conhece, não sabe, aprendeu hoje. Nossa, eu estou no caminho errado, então calma lá. Deixa eu acertar aqui meu leme e ir para o caminho certo. Mas eu não estou conseguindo, está difícil. Mas nós falamos aqui, é só se falar, Deus, me ajuda. Coloca pessoas ao meu redor para me dar esse suporte para que eu possa atravessar esse período difícil. E tudo vai dando certo, tudo vai acontecendo. É perfeito, né? O agir de Deus. Tem pessoas que têm que desviar só 15 graus para estar no caminho, sair da esquerda ou da direita. Ah, quem tem que vir a rota 90 graus, aos de 160. Então, faça essa avaliação e volte ao caminho, né? Saia desse atalho. Atalho não te leva, né, ao caminho. É como diz, o atalho, ele pode... Muitas das vezes a gente entra em atalhos pensando que pode chegar mais rápido e aí termina que você tem ali um grande prejuízo. Então, atalho não Olha é aí o bom, né? Afinal, GPS. Jesus é o caminho. Então, estejamos no caminho, não em atalhos. É isso. Poderoso. Que possam abundante, né? Que possam abundante. Esse estudo realmente é valioso. E tem essa consciência, né, de estar, porque como identificar, a gente fica muito nisso, nessa questão, como identificar um falso profeta, né, como identificar se essa é a palavra do Senhor. Primeiro você tem que conhecer a palavra, meditar dia e noite, para quando você ouvir, você ter, né, essa capacidade que o Espírito Santo vai te dar de confrontar e saber se está à luz da verdade do Senhor. E também avaliar se a mensagem já está manifesta na palavra, porque quando a gente conhece, nós já estamos no livro de Jeremias, então cada história, cada relato do qual a gente vai meditando, quando chega alguém, a gente já sabe, realmente eu li essa história, já aconteceu antes, porque a mensagem do Senhor, ela te traz uma revelação, ela te coloca um sinal, né? Cada profecia do que a gente recebe, o Senhor já tem colocado no nosso coração antes. Então, avalie muito isso. Já aconteceu antes, realmente eu posso confrontar, eu sei dizer. Então, se você não tiver conhecimento, se não meditar nessa palavra dia e noite, o inimigo ele vai te enganar, e é através da palavra do Senhor, porque ele tem conhecimento, né? E assim como ele seduziu Eva, ele pode te seduzir, e assim como o inimigo tentou o próprio Senhor Jesus, é em nome do Senhor Jesus que muitas vezes a gente cai no engano. A gente tem certeza de que está no caminho e às vezes está no atalho, pelo engano de desconhecer a palavra. Por isso que o Senhor nos manda conhecer, né? Meditar nela dia e noite. Porque não... E ele diz que aqueles que estão em mim, que confiam em mim, não serão confundidos, não serão enganados. Então a gente vive em meios que tem muita enganação aí, que os enganadores farão os grandes prodígios, farão milagres em nome do Senhor Jesus. E aqui a gente vê que Ananias fez igualmente Jeremias fez. Ele encenou, ele replicou a mesma cena. E o inimigo, ele replica, né, também o que o Senhor Jesus faz, milagres, prodígios. Mas se a gente estiver na revelação do Espírito Santo, a gente não vai se deixar ser enganado. É Então é isso. importante isso. Bíblia, você faz a oração para a gente concluir, amada? Sim. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos conforta, que nos orienta, que nos dirige. Pai, que nós sejamos humildes o bastante para receber as suas palavras de correção, para receber a, a tua exortação mesmo, Senhor. Fala conosco, coloca pessoas ao nosso redor que nos dirija para o teu caminho. Aqueles que não te conhecem, que venham a te conhecer verdadeiramente. E que nós possamos, Senhor, no dia de hoje, exalar da tua luz por onde nós passarmos. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela chuva que cai, Senhor. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, por esse grupo que tem trazido a tua palavra verdadeira, para muitas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um excelente dia, Querida, cada um. Bênçãos obrigada. multiplicadas. Gratidão sempre.